Olá, como vai? Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à Escola de Aprofundamento Doutrinal da Comunidade Raiz de Espiritualidade Católica. Nós estamos nesse tempo privilegiado, que é o tempo da Páscoa, e estamos refletindo sobre as questões exatamente desse tempo. Mas hoje eu gostaria de avançar mais um pouco. Eu gostaria de falar sobre a questão da revelação. E o que significa isso? Veja só, existe uma comunicação entre Deus e o homem. Como se chama essa comunicação? Revelação. E o homem pode responder a essa comunicação ou não. Se ele responder, significa que ele acreditou na revelação. Se não responder, então não acreditou. Mas quando ele responde a revelação, ele deu uma resposta positiva que recebe o nome de fé. Então, fé é o nome da resposta que o homem dá à revelação. Agora, olha só, tanto a revelação como a fé são sobrenaturais. Não são uma questão comum, nenhuma das duas. Por isso, quando o homem começa a sistematizar a revelação, e ele consegue fazer isso, ele está fazendo uma ciência através de dados sobrenaturais. E qual é essa ciência? Ela se chama teologia, que é aí construída, né, por meio de dois radicais gregos, o radical theos e o radical logos. Theos significa Deus, logos significa discurso. Então, teologia, o discurso sobre Deus. Então, o que é a teologia? A teologia é o discurso racional sobre Deus. Então, isso pode ser feito? Pode muito bem ser feito. Porém, nós temos uma diferença entre a teologia e as demais ciências. Toda ciência vai trabalhar com provas, com investigações, com demonstrações, né, com especulações, né, com justificações, né, são as questões próprias do método científico. A teologia não. A teologia ela não vai trabalhar com provas, porque Deus não é objeto de prova. Ele não é objeto de investigação de laboratório, ele não é objeto de demonstração matemática, nada disso. Deus é uma revelação sobrenatural que você vai aceitar ou vai rejeitar. Sendo assim, a revelação constitui uma ciência diferente das outras ciências. Se alguém te perguntar algum dia como é que você prova a existência de Deus, você vai responder para ele: não, eu não provo, eu acredito que ele existe. Ele não é objeto de prova, ele é objeto de aceitação. Jesus disse a Tomé: você está acreditando, porque me viu. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e acreditam. Então, esse trecho aí do Evangelho deixa isso aí muito claro. Agora, olha só, os dados da revelação, isso aqui é muito importante, o que eu vou dizer, eles não são fragmentados, eles são altamente conectados um com o outro. E o que significa isso? Significa o seguinte, que quando a teologia foi construída, ela foi dividida em várias partes. Então, temos a teologia dogmática ou sistemática, a teologia moral, a teologia pastoral, a liturgia, a exegese bíblica. Então, como você vê, cada uma dessas partes vai estudar um dado diferente da revelação. Isso significa que a revelação foi sendo dirigida a nós dessa forma totalmente fragmentada, sendo que uma parte não tem nada a ver com a outra? Não, não é isso não. Tudo tem a ver com tudo na revelação. Essas divisões aí, elas foram feitas simplesmente para facilitar a sua compreensão. Foi feita de uma forma didática pelos homens que construíram a teologia. Então, isso significa que
Quando a teologia é estudada, ela é estudada dessa forma para facilitação de compreensão. E significa também o seguinte, que quando as pessoas vão estudar a teologia, as pessoas elas vão apresentar maior gosto ou maior tendência por uma dessas partes. E isso não significa que não vão gostar das outras também, mas podem apresentar maior tendência por uma parte ou por outra. Exemplo, pode ser que um estudante de teologia ele vá querer se especializar mais na área de dogmas. Então, ele vai estudar mais a teologia dogmática ou sistemática e menos as outras, ou mais elas do que as outras, mas não significa que ele não vai saber nada sobre moral, nem sobre Bíblia, nem sobre liturgia, e assim por diante. Então, isso aí é uma facilitação, é a questão da especialização que existe em outras ciências também. Em todas as outras, a especialização existe, na teologia também ela vai existir. Mas é importante saber, então, que todas as partes, todas as divisões da teologia estão em plena conexão com as outras divisões dela. Mesmo porque a revelação é um dado único, é um dado universal. E a revelação, onde é que ela está? Ela está lá na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. E como que a gente pode fazer a conexão dos dados da revelação? De muitas formas. A gente vai ver que elementos estudados dentro da liturgia também são estudados dentro dos dogmas, também são estudados dentro da moral, também são estudados dentro da pastoral, e os enfoques apresentados são diferentes, porém existe uma conexão plena e total. Dessa forma, a gente não desconecta os objetos teológicos de uma forma ou de outra, mas a gente percebe que existe uma conexão. Sendo assim, o que a gente pode dizer? Que as coisas de Deus são uma unidade plena e total. E o homem não vai fazer uma desconexão daquilo que já é conectado desde o início. Então, na próxima semana, nós vamos mostrar dados da revelação que são altamente conectados e vamos ver como que a gente pode fazer uma compreensão deles dentro de uma dessas áreas e dentro de outras áreas também, para que a gente possa ter aí um grau de compreensão global de todos esses dados da revelação. E por isso eu agradeço sua presença aqui nesse vídeo do canal da Escola de Aprofundamento Doutrinal e já aproveito para convidar você para o vídeo da semana que vem e fico aguardando. Toda segunda-feira, às 20 horas, a Escola de Aprofundamento Doutrinal traz uma reflexão para que a gente possa ir aprofundando o nosso conhecimento da doutrina católica. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.